No vídeo de hoje do canal do Nicola te falo sobre o bicho gigante a que os jogadores do São Paulo terão direito em caso de classificação para a final da Copa do Brasil. Tem informação importante sobre o Corinthians que se livrou do risco de sofrer uma punição na FIFA por causa de dívidas. Quero falar ainda sobre o Flamengo que está em busca de 6 milhões de reais de uma fonte bem alternativa. Para completar, detalhes sobre Paulo Roberto Falcão, que pode se tornar o CEO do Vasco da Gama. E por último, mas não menos importante, o Cruzeiro, que vai seguir na segunda divisão, tem de longe a folha salarial mais alta da Série B. Quero te passar sobre os times que mais gastam com seu elenco nessa temporada. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você dar uma olhada nesse recado super importante. Se você tá afim de acompanhar o futebol de um jeito diferente, junte-se agora a Betano. A Betano é uma casa de apostas europeia que a cada dia mais está caindo no gosto do apaixonado por futebol e esportes no Brasil. Com a Betano você pode fazer suas apostas de qualquer lugar, por exemplo, acessando o site pelo computador, celular ou fazendo o download do aplicativo disponível para Android. Quer mais? Pois saiba que na Betano você ainda pode apostar em todos os esportes mais populares, como futebol, basquete, tênis, mas também em esportes, como League of Legends, Counter-Strike, Dota e outros. Participando de missões semanais, você também pode ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados das apostas. Nosso palpite nessa semana vai nos jogos que vão decidir os finalistas da Copa do Brasil. Em São Paulo e Grêmio, vamos apostar que o São Paulo será o primeiro time a marcar no jogo. Na outra semifinal, entre América Mineiro e Palmeiras, nossa escolha vai no Palmeiras, para se classificar no tempo regulamentar. A aposta vai ser de R$100, a odd total de 2,97 e o retorno potencial de R$297. Agora é só confirmar e começar a torcer. Cadastre-se no site betano.com através do link na descrição desse vídeo e ainda ganhe um bônus de boas-vindas de 100% do valor do seu primeiro depósito. Não se esqueça, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de parar. Jogue sempre com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo falando sobre o Cruzeiro, que não conseguirá o acesso para a primeira divisão. Já dá para cravar isso. A chance, de acordo com os matemáticos, é de 0,4% e essa chance se tornou ainda menor depois do empate em 0-0 com o Cuiabá na noite dessa terça-feira, em jogo que abriu a 32ª rodada da Série B. Time que decepciona dentro de casa, aproveitamento muito ruim. Esse talvez tenha sido o grande calcanhar de Aquiles do Cruzeiro. E o que eu queria te contar é sobre a folha salarial do Cruzeiro, que é de longe a maior entre todos os times que integram a segunda divisão. Fiz um levantamento sobre os clubes que mais gastam, e o Cruzeiro, levando em consideração salários de atletas e membros da comissão técnica, desembolsa algo na casa de 4 milhões de reais. Quase 4 vezes mais do que aqueles que mais gastam depois da Raposa. Aparecem na segunda colocação o CSA e o Avaí, que gastam mais ou menos R$1.300.000 por mês. Na sequência surge a Ponte Preta e o Cuiabá, com R$1.100.000 mensais, ambos ainda com chance de chegar à primeira divisão. E na sequência América Mineiro, CRB, Chapecoense e Vitória, que gastam em média R$1 milhão por mês. Como explicar o fato de o Cruzeiro desembolsar 4 vezes mais do que toda essa galera e se manter na segunda divisão? De acordo com o Felipão, uma das causas foi o fato de muitos jovens atletas estarem formando o time principal. Mas, pelo menos para mim, a grande verdade é que o Cruzeiro não conseguiu se preparar bem por causa de todos os problemas extracampo deixados por Itair Machado e Companhia Limitada. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que já tem Alexandre Pássaro como seu gerente de futebol para 1º de janeiro. O ex-gerente do São Paulo, ou melhor, o gerente do São Paulo que está deixando o tricolor. Nessa quarta-feira já se conversou, já se acertou com o Jorge Salgado, o novo presidente do Vasco, para assumir as mesmas funções agora no Vasco da Gama. E o Jorge Salgado está disposto a contratar também um CEO, o cara que vai pensar o clube, e o nome dos sonhos dele é de Paulo Roberto Falcão, ex-jogador da seleção brasileira, ex-treinador de futebol, também já exerceu cargos parecidos a esse. O grande problema é que o Falcão não trabalha há bastante tempo. A última participação dele mais forte, mais efetiva no futebol foi em 2016 como técnico do Internacional. Desde então ele tem aparecido mais como comentarista e não tão ligado à parte executiva do futebol. O Salgado chegou a viajar para Porto Alegre antes mesmo de se tornar presidente do Vasco
para estabelecer contato com o Falcão para demonstrar a intenção de ter o Falcão na diretoria cruzmaltina. Queria lembrar também que o Falcão e o Salgado já trabalharam juntos. Se você não sabe, o Jorge Salgado chegou a ser diretor de futebol da CBF entre 1989 e 93 e durante esse período ele esteve com o Falcão na época como jogador de futebol. Não gosto nem da contratação ou da possibilidade da contratação do Falcão, nem da contratação já efetiva, já confirmada de Alexandre Pássaro. Acho que o Pássaro errou muito mais do que acertou nos tempos de São Paulo, embora essa última impressão seja muito boa, o trabalho dele ao longo de 3, 4, 5 anos no São Paulo foi bastante ruim. Já o Falcão tem muito nome, mas há bastante tempo não consegue exercer bons trabalhos dentro dos clubes, e eu na condição de dirigente não optaria por nenhum desses dois nomes. Só para completar sobre o Vasco, o cargo de técnico segue em aberto, depois da demissão do Ricardo Sapinto. O escolhido pelo Jorge Salgado e também pelo Alexandre Campelo, que cumpre seus últimos dias como presidente, é o do Zé Ricardo, que já fez bons trabalhos à frente do próprio Vasco da Gama, e a resposta do Zé Ricardo deve sair nas próximas horas. A tendência é que ele assuma o cruzmaltino. Quero falar agora sobre o Flamengo, que prevê receitas reduzidas para a próxima temporada, ainda sob os reflexos da pandemia do coronavírus. Mas, na última reunião do Conselho Deliberativo, quando se discutiu a projeção orçamentária para 2021, surgiu uma ideia que já foi aprovada pelo Conselho de Administração, que prevê a obtenção de 6 milhões de reais com sócios proprietários. Bora te explicar direito essa história. Primeiro quero te falar que um sócio proprietário do Flamengo tem direito a ocupar ou a usar todas as dependências do clube como um sócio normal, mas também tem direito a eleger o presidente, a participar da votação do presidente do Flamengo e mais. Depois de 2 anos de vida associativa, ele é convidado a participar de todos os conselhos. Até por isso passa a exercer um papel importante na vida política do clube. Nem sempre estão disponíveis esses títulos de sócios proprietários. Por exemplo, se você quiser comprar agora, você vai entrar no site do Flamengo e vai descobrir que o valor da última vez que foi vendido era de 15 mil reais, mas não há títulos à venda. E nessa reunião que eu te contei do Conselho Deliberativo, houve uma aprovação para a emissão de 300 títulos de sócios proprietários na próxima temporada, cada um desses títulos a 20 mil reais. Ou seja, se todos forem vendidos, e a expectativa é de que isso aconteça, o Flamengo deve faturar 6 milhões de reais, uma nova receita importante, levando em consideração todos os problemas com o fluxo de caixa dos últimos tempos. O Flamengo, que não tem bilheteria, que teve uma queda grande no sócio torcedor, perdeu pelo menos 75 mil sócios torcedores durante um ano. As quedas com receita de TV também foram uma constante nos últimos meses. Enfim, é um Flamengo que tenta se desdobrar para conseguir novas receitas. Gostaria de, antes de mudar de assunto, perguntar para você, se tivesse essa grana sobrando, gostaria de virar sócio proprietário do Flamengo, mesmo que gastando 20 mil reais? O que você acha desse valor? Deixa a sua opinião no comentário. Bora falar agora sobre o Corinthians, que se livrou da possibilidade de tomar uma punição na FIFA por causa de uma dívida com o Montevideo Wanderers. Só para lembrar que essa questão se deu pela compra do zagueiro Bruno Mendes. Zagueiro que na primeira temporada, em 2019, foi pouco utilizado. O mesmo acontecia nesse ano de 2020, até a chegada do Wagner Mancini, e tudo mudou. Bruno chegou a ser titular absoluto e deixou boa impressão nas últimas partidas, atuando ao lado do Gil. Pois bem, o Corinthians havia comprado o jogador em 2019, mas não tinha pagado a prestação de janeiro desse ano de $1 milhão e a da metade do ano de mais $500 mil. Irritado, o time uruguaio procurou a FIFA cobrando esse $1,5 milhão e a FIFA deu um prazo para que o Corinthians fizesse o pagamento. Esse prazo já estava perto do fim e se não houvesse a quitação, o Corinthians seria condenado, possivelmente uma primeira punição um pouco mais leve, e aí em caso de inadimplência repetida, o Corinthians poderia até perder pontos, ser proibido de inscrever jogadores, mas a notícia boa, nesse mês de dezembro, também com a grana do Pedrinho, que enfim caiu, o Corinthians conseguiu quitar $1,5 milhão, algo na casa de 7.800.000 reais. No fim das contas, o Bruno Mendes foi comprado do time uruguaio por $18,5 milhões, que equivaleram a 70% dos direitos econômicos, valor bem alto, levando em consideração que é um zagueiro, mas o fato de ter 21 anos de idade e ser pretendido quando da sua contratação por clubes europeus fez o Corinthians imaginar que estava contratando uma das promessas do futebol uruguaio. Vamos ver se o Bruno Mendes consegue daqui para frente justificar todo esse investimento para garantir dinheiro para o Corinthians lá na frente.
Bora fechar o vídeo falando sobre o São Paulo, que disputa na noite dessa quarta-feira no Morumbi a partida de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Grêmio. No jogo de ida no Sul, derrota por 1-0, o tricolor precisa vencer por 2 gols de diferença para passar para a final. O outro jogo das semifinais tem Palmeiras e América, jogo em Belo Horizonte, na partida de ida no Allianz Parque, empate em 1-1. E os finalistas vão ter direito a uma verdadeira bolada. O campeão da Copa do Brasil vai levar, apenas pelo título, pela vitória na final, 54 milhões de reais da CBF. Já o vice-campeão terá direito a 22 milhões de reais. E aí que tá a curiosidade, e aí que tá a notícia que eu queria dividir com vocês. Jogadores do São Paulo no Campeonato Brasileiro não têm direito a bicho, que é aquele prêmio pago por vitória. A alegação do São Paulo é de que a crise financeira impede que o tricolor fique pagando 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 reais por cada atleta em caso de vitórias. Mas a compensação vem na Copa do Brasil. O São Paulo tem destinado 30% da receita que recebe de cotas a cada nova fase na Copa do Brasil para os seus atletas. Se esse número for mantido e o São Paulo, por exemplo, for campeão da Copa do Brasil, desses 54 milhões de reais a que terá direito pelo título, São Paulo repassaria 30%, ou seja, 16 milhões e 200 mil reais para atletas e membros da comissão técnica. Os jogadores que foram mais utilizados em cada uma das fases ficam com um valor um pouco maior. Isso quer dizer mais ou menos 1 milhão de reais para os atletas titulares do time de Fernando Diniz. Muito dinheiro, especialmente para alguns garotos recém-promovidos das categorias de base. Só para citar 2 casos em específico, do Gabriel Sara e do Brenner. O Sara acabou de ter um aumento salarial, vai ganhar na casa de 100 mil reais mensais. Mas até o mês passado tinha salário de 40 mil por mês. O Brenner recebe mais ou menos a mesma coisa. E, como todos os jogadores do São Paulo, por causa da pandemia do coronavírus, tiveram 50% de desconto nos salários nessa temporada. Esses 50% começam a ser pagos a partir de março do ano que vem. Ou seja, o Brenner e o Sara estavam ganhando 20 mil reais mensais. São titulares absolutos, são peças fundamentais do time do Fernando Diniz e, em caso de título da Copa do Brasil, podem faturar apenas por 2 jogos 1 milhão de reais. É certamente uma baita motivação para os atletas do tricolor, que nunca venceu a Copa do Brasil, mesmo sendo um dos times com maior currículo no futebol sul-americano. Algumas das principais conquistas possíveis estão na sede de troféus do Morumbi. São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil e esse certamente vai ser um trunfo ou um fator de motivação para os atletas nessa partida contra o Grêmio e em caso de classificação na final contra Palmeiras ou América Mineiro. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu tinha para dividir com vocês nessa quarta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações a cada vídeo novo ou live. Nos vemos assim que surgirem mais notícias, combinado? Abraço, tchau, tchau!